Ô, gente, a prosa aqui vai ser boa demais. É um mês de conscientização e a gente pode trazer essa alegria do viver quando a gente fala de conscientização. A gente vai conversar sobre o lipedema. Lá fora, ela é considerada uma doença. Afeta principalmente as mulheres, trazendo um acúmulo de gordura nas pernas, quadris, braços. E olha, é um sofrimento para pelo menos 10 milhões de brasileiras. E aí hoje eu estou tendo a honra de receber dois grandes profissionais para falar sobre esse assunto, que é a nutróloga, a doutora Daniela Costa, e o cirurgião vascular André Colanério, cirurgião plástico André Colanério de lipedema. Muito obrigada, desculpe aí, viu? Imagina. A gente preparou um lanchinho, vou servir vocês, mas já vamos começar a nossa conversa, porque às vezes as pessoas não conseguem entender o que é o lipedema. O que ele é? Ele é gordura? Ele é inflamação? Você viu então, o lipedema, quando se pensa em lipedema, tem que pensar em inflamação. Inflamação. Não em gordura. Eu costumo falar para os pacientes, imagina que você está gripado. Você tem dor no corpo, você não consegue respirar, você está cansada, sempre abatida, dor de cabeça. Mas quem olha para você, vê o seu nariz escorrendo, fala que você está gripada. Né? O lipedema é uma inflamação que pega o corpo inteirinho. Está tudo inflamado. Só que quem olha para você vai olhar sua perna com gordura e vai falar tem lipedema. Só que a gordura da perna Obrigado. A gordura da perna é só a ponta do iceberg. É aquilo que está mostrando que tem um problema, mas o problema está no corpo inteiro. A inflamação não está na gordura, está no tecido conjuntivo, que é um tecido que dá suporte aos outros tecidos. Né? Então tem na gordura, tem no músculo, tem na fáscia, tem no tendão, tem tudo. E está tudo inflamado. Né? E a gordura é como se tentasse chupar essa inflamação para fora do corpo. Por quê? Porque quem tem lipedema tem menos diabetes, tem menos pressão alta, tem menos infarto, porque aquela gordura visceral, que é a problemática, que dá tudo isso, ela é puxada para fora. Né? Então é um mecanismo de defesa, isso daí, evolutivamente falando. Só que o problema de hoje é que a nossa alimentação, nosso estilo de vida está totalmente diferente do que foi toda a nossa evolução da espécie. Pode complementar. Só para passar para a Daniela, que tem muita coisa associado a essa inflamação. Eu acho que ela pode falar bem disso, de tireoide, ovário e muitas outras coisas. Como ele disse, né, a gente precisa saber diferenciar, né, André, assim, da inflamação para a gordura, mas as duas estão ligadas à alimentação. Também, Mônica, na realidade é o estilo de vida como um todo, né? Mas de todos os pilares mais importantes do nosso estilo de vida e que impactam diretamente nessa inflamação crônica que o André diz, não só para lipedema, mas para outras doenças que nós hoje temos que lidar pelo fato de a gente ter que conviver com uma alimentação que não nos favorece, com o sedentarismo que não deveria, com o sono ruim, com o estresse, com poluição. É tanta coisa no nosso dia a dia por conta dessa rotina maluca que a gente vive, com tanta exigência, né? Isso impacta diretamente nós. E aí, quando a gente vai falar de inflamação crônica, surge muito essa dúvida, né? Porque geralmente é o seguinte, parece que lipedema surgiu do nada. De repente, todo mundo descobriu essa doença e essa doença não existia. E uma outra coisa dizem que lipedema está ligado a essa inflamação crônica, mas o que é de fato essa inflamação? Então não é isso, é que o lipedema é uma doença que foi diagnosticada e começou a ser avaliada, estudada desde 1940. Nossa, isso tem muito tempo. Tempo. Muitos anos. Só que não recebia o nome. O que aconteceu? Por que está tão mais em evidência? É que em 2022 recebeu o reconhecimento como doença e o CID. Aquele númerozinho que vem nos atestados, que justifica um exame ou uma necessidade de cirurgia. A partir desse momento, então a comunidade médica
toda reconhece, embora tenha um monte de colega que ainda acha que não existe, né, André? Isso ainda acontece, né? De achar que a doença não existe, tudo é gordura, não importa se é gordura acumulada na barriga, nos braços, tudo é uma questão de gordura e gordura para poder fechar a boca e emagrecer, né? Ou então é o seu biotipo, conforma com isso. Que vai ser assim pro resto da vida. Que vai ser assim. E esse é o grande erro, digamos, no enfoque do lipedema. Porque quem pensa na gordura não está vendo a causa, está vendo a consequência. E como eu estava falando, é muito comum quem tem lipedema ter nódulo na tireoide, hipotireoidismo, que é a tireoidite de Hashimoto, que é uma inflamação na tireoide, leva ao hipotireoidismo. É normal ter ovário policístico, é normal ter frouxidão articular, né? A musculatura da coxa é 30% mais fraca do que quem não tem lipedema pela inflamação que está. É normal ter enxaqueca, dor de cabeça pela inflamação que está dentro do cérebro. Então, se você parar para pensar, o corpo inteiro está sofrendo. E por que a perna que aumenta? Porque a gordura, ela inflamada, ela vai aumentando de tamanho, vai comprimindo o sistema linfático, né? Então, o sistema linfático o que é? Você tem as artérias que levam o sangue para os órgãos, oxigena, né? Leva oxigênio, nutrição, glicose e volta pelas veias para oxigenar de novo no coração, pulmão e de volta. Só que essa passagem pelos órgãos não é sequinha, ela deixa um pouco de umidade e essa umidade volta pelo ralo, que é o sistema linfático, para cair na veia para voltar de novo. Se o ralo está entupido, começa a inchar. Se começa a inchar, a gordura aumenta. Se a gordura aumenta, aperta mais, incha mais. É um ciclo vicioso. E o inchaço crônico começa a fazer o quê? Começa a dar fibrose, que é a cicatriz interna, que são traves ali. Quer dizer, piora mais ainda. E isso só vai piorando. Por isso que essa gordura é muito difícil de perder. Aí que acontece? Começa a faltar sangue, porque não está conseguindo chegar, a gordura está muito grande, começa a ter dor de isquemia. O corpo pensa, eu preciso fazer vasinho para chegar mais sangue. Começa a fazer um monte de vasinho. Só que são mal formados. Então esses vasinhos começam a estourar. Então a paciente começa a olhar e fala, estou tudo roxo. De onde veio? Eu não bati em nada. Né? Então é tudo uma consequência que só vai aumentando. Né? Então o que precisa pensar? Primeiro, isso é uma doença, não é uma frescura. Né? Porque tem pacientes que sofreram a vida inteira, né? Ah, ela não faz dieta, ela não faz exercício, a mulher se mata lá, né? E ela não emagrece, todas as amigas emagrecem e ela não emagrece. Então ela começa a se sentir mal por isso, começa a se isolar, se isolando, não vai fazer mais esporte, não vai conviver mais, começa a engordar e daí começa a também ter um aumento de peso. Então, primeiro é entender, né? Por isso que a ONG Movimento Lipedema está fazendo todo um movimento nacional no Brasil inteiro e que esse domingo a gente vai ter um passeio lá no Parque do Sabiá, né? Isso daí para quê? Para conscientizar, porque se mais pessoas souberem o que é o lipedema, vai entender qual é a doença, qual é o tratamento e vai conseguir evitar de chegar num grau mais avançado. Depois eu quero até mostrar um vídeo que nós pedimos emprestado por Dr. André para vocês entenderem. E aí a mulher é mais afetada, principalmente diante de tudo isso que o André trouxe, pelas variações hormonais que praticamente começam ali desde que nasce. Né? Mônica, o lipedema é uma doença poligênica. Então, eu acredito que de agora em diante, nos próximos 4 ou 5 anos, a gente vai ter tanto estudo sobre lipedema, tem tanta coisa para a gente ainda saber. Então, por isso que é muito esclarecedor a gente diferenciar lipedema de obesidade, porque todas essas questões que o André acabou de explicar, elas estão associadas ao lipedema, para que todos entendam como doença e para entender também o porquê de fazer diagnóstico e depois o diagnóstico tratar, prevenir, mesmo que aquilo não incomode esteticamente, porque obesidade e lipedema, ambos estão relacionados ao acúmulo de gordura no nosso corpo. Mas obesidade, ela está muito relacionada a um acúmulo que se dá no tronco. Então, a gente tem um aumento de circunferência de cintura, a gente vai ganhar peso da cintura para cima, vai ganhando no tronco, nos ombros, né? Isso no caso das mulheres. E como você mesma disse, por que mulher? É que a doença é poligênica. Então, para eu ter o diagnóstico de lipedema,
eu preciso ter a genética para isso. E isso sim. relaciona as mulheres da nossa família. Geralmente, quando você olha para trás, né, é o que é mais comum. São as avós, a sua mãe, irmãs, parentes muito próximas. Entendi. A gente vai ver as mesmas características, não só de sintomas, mas a questão também estética e como a gente vê o corpo dessa mulher, é tudo muito, muito reproduzível na família. Entendi. E o que acontece, o fato de acontecer com as mulheres é que eu já tenho essa predisposição para desenvolver a doença, ou seja, disparar nos membros, né, do quadril para baixo, da cintura para baixo e também acontecendo nos braços, um acúmulo de gordura, mas é um acúmulo diferente, está restrito a essas regiões. E pelo fato de nós sermos mulheres, o que a gente tem? A gente tem a produção de estrogênio. Então, não necessariamente o estrogênio é um hormônio essencial para nós, né? Tanto que na menopausa a gente começa a ter um monte de problemas em virtude da queda do estrogênio, né? É até pauta para um monte de assuntos, só que a gente começa a ter oscilações desses hormônios em 3 momentos na vida da mulher. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho? Vamos lá, que é super Só para o importante. pessoal respirar um pouquinho. O doutor André vai tomar um cafezinho também, né? Servidos? Olha que eles vêm para cá tomar Opa, café com a gente, vai ser ótimo. É o seguinte, vou fazer uma pausa com a doutora Daniela, com o doutor André, que estão falando para a gente hoje sobre lipedema. Ela falou sobre prevenção. O doutor André, que é referência em Minas, porque em alguns casos é necessária a cirurgia. A gente vai conversar, a prosa está só começando. Junho é o mês de conscientização sobre lipedema. Desde 2022, ela é considerada uma doença no mundo todo. No Brasil ainda há ali, né, estudos para que essa classificação ela aconteça em 2027. E hoje a gente está falando sobre esse assunto. Reforço que se você quiser mandar uma pergunta, fique tranquilo, tranquila para o 99897.000. E eu estou recebendo aqui hoje 2 profissionais que trabalham com pessoas que têm o lipedema. E são pelo menos 10 milhões de brasileiras sofrendo com esta condição. Então eu tenho aqui hoje a Daniela Costa, que é nutróloga, e o cirurgião plástico, o Dr. André Colaneri. E aí a gente estava conversando aqui justamente sobre o que a Daniela trouxe, junto com o Dr. André, essa questão de por que a mulher. Então, se é genético, a gente já tem que começar na prevenção que a gente vai falar. Mas aí a gente tem esses gatilhos que podem trazer o risco, não é? A primeira coisa que a gente deve entender é isso, né? Sobre essa questão dos gatilhos é o fato de a gente ser mulher, porque é bem raro em homens. E os homens que têm casos de lipedema diagnosticados, eles têm algum distúrbio hormonal relacionado ao estrogênio. Como a gente estava até falando antes, o estrogênio, ele é um hormônio essencial para a nossa vida. Na realidade, o mais importante de nós mulheres e que faz com que o nosso corpo todo funcione sob influência dele também. Então, ele se relaciona com quase tudo na nossa saúde. E, sendo mulher, então eu já sei necessariamente que você e eu vamos passar pela puberdade, ou seja, o momento em que esses hormônios vêm à tona, a gente começa a produção, né, ali desde a primeira menstruação. Se a gente engravidar, a gente também vai ter a máxima produção de estrogênio na nossa vida e a gente também vai passar pela fase de transição menopausal e menopausa. Então, são grandes oscilações desse hormônio na nossa vida que fazem com que a gente tenha ali aqueles momentos em que, se eu já tenho essa genética somada a estilo de vida e a comorbidades, que são outras doenças ou problemas de saúde que a gente tenha, como o André estava falando antes, então eu tenho a chance de não é nem desenvolver lipedema, a gente já tem essa característica, já tem a gordura mais nessas regiões. Algumas mulheres vão ser para algumas regiões das pernas, outras para pernas e braços, outras só em quadril. Mas isso é muito importante a gente falar, Mônica, porque a gente começa a lidar com essa questão. A primeira questão é estética, né? Vem muito para a gente que é menina. Eu comecei a olhar para lipedema porque é uma grande dor da minha vida. Então, desde a adolescência, eu não entendia por que
perdia peso, ganhava peso, mas as minhas pernas eram diferentes. Tá muito, a queixa é muito comum, né, André? Dos joelhos, o formato dos joelhos, o formato das coxas, que na realidade nem tem formato. Então a gente fica muito incomodada com essa questão estética desde menina, que é o que mais pega para nós, né? Porque quando a gente vai ficando mais velha, é que a gente vai sentindo outras questões, não necessariamente, mas a dor, outras questões inflamatórias relacionadas à doença. Eu queria até mostrar as imagens novamente, pessoal do Switcher me ajude, porque a gente, foi bom você falar até para o doutor André trazer para a gente, porque há vários tipos de lipedema, esse me impressiona bastante. Esse já é o último grau? Então o lipedema, ele é dividido em tipos, que é o local onde ele é onde. Né? Então pode ser o tipo 1, que é mais na cintura, o 2, cintura e coxa, o 3 até a panturrilha, né? O 4 é o braço, né? E o 5 é só a panturrilha, sem a coxa. Tá? Então é onde. O estágio é a gravidade. Né? Então o estágio 1, quem olha não vê lipedema, é uma perna magra, mas a paciente tem a dor, né, tem a sensibilidade, sente o inchaço, tem o sangramento fácil, né, então ela tem os sintomas. Então ela já está inflamada, ela já está sentindo aquilo. Né? Então se junto com tudo isso ainda tem o fator da família, né, o comportamental, como isso, ou bebo álcool, eu piora, eu incho muito, isso são grandes indicadores que aquela paciente tem o lipedema. O 2, você já começa a ver a celulite, umas irregularidades, né? Porque a celulite é uma inflamação também, né? O 3, você já começa a ter sobra de pele, então algumas deformações, exatamente com dobras de pele. O 4 já é o último estágio, quando o sistema linfático já pifou, digamos assim, que é o lipolinfedema. Então os vasos linfáticos já abriram, já não contém mais, já não tem mais fluxo, né? Então você já tem o problema do lipedema associado ao linfedema, que é outra coisa, que é um problema de circulação linfático, de tanta inflamação que teve e tanta estase que ficou lá tudo parado, o líquido parado acabou levando a isso. Então é importante, primeiro, quem tem família, né, como tem diabetes, tem pressão alta, a pessoa sabe, pô, minha avó teve, minha mãe teve, então, né, eu tenho que me cuidar, porque é capaz que eu tenho. Quer dizer que eu vou ter? Não. Talvez não. Eu tenho a genética? Provavelmente sim. Então, se você se cuidar, fizer a dieta, fizer esporte, se cuidar, você não vai progredir nisso. Né? Então, esse é a grande importância de tudo que a gente tem conversado, essas caminhadas que a gente está fazendo, a divulgação, porque quanto mais gente souber o que é, né, mais pessoas vão saber tratar, porque muitos médicos não sabem, ainda falam que é uma gordura na perna, que não é uma inflamação, né? E quem souber que tem, vai saber como lidar com isso. Como quem tem o diabético na família, como quem tem pressão alta, é mais só uma doença. Agora, o interessante é que, evolutivamente falando, o lipedema é uma proteção. Né? Se você pegar todas as deusas da fertilidade, põe lá, internet, deusa da fertilidade, todas têm lipedema, cinturinha magra, quadril largo. Né? Por quê? Evolutivamente, quem tinha um pouco de gordura que segurava lá nas estiagens não morria. Falta, né? A paciente que tem lipedema, ela é mais fértil se ela não estiver inflamada do que as outras. Né? Por isso que tem isso da fertilidade. Então, antigamente, que tudo era mais precário, elas conseguiam ter filhos e reproduzir, que era a coisa mais importante para a família. E por que hoje é um grande problema? Né? Porque na evolução da espécie, olha que interessante, Mônica, o ser humano, como hominídeo, né, que a gente veio do macaco, tem 7 milhões de anos de evolução. Então imagina, 7 milhões de evolução, uma máquina sendo aperfeiçoada de geração por geração, aquilo que o mais apto vai para frente, o menos apto vai. Então tá aquela máquina lá na fábrica, toda hora, melhorando 7 milhões de anos. Né? Desses 7 milhões de anos, 99% do tempo, o ser humano era nômade. Né? Ou seja, não morava em casa. Então o que o nômade fazia? Ele caçava, ficava andando caçando. O que ele comia? Carne, mamífero, né? Peixe, ovo, né? Ave, semente e planta. Porque nem a raiz ele cozinhava, porque não tinha fogo, não fazia, não tinha cozinhar. Né? Então era isso, 99% da nossa existência, Mônica. Aí virou sedentário.
Quando virou sedentário esse 1%, continuou plantando e criando bicho. Né? E quando veio essa farinha, esse carboidrato simples, o açúcar, né? A farinha com muito glúten veio há 4.000 anos atrás. Parece muito pra gente, né? Jesus Cristo tem 2 anos, 4.000 anos, perto de 7 milhões de anos. Se você imagina que a sua história como ser humano é a Torre Eiffel, é um celular, é 20 centímetros, um celular no pé da Torre Eiffel. E o açúcar, 1.500, veio de 1.500, é menos que a ponta do polegar perto da Torre Eiffel. E tudo industrializado, condimentado, conservante, latinha, caixinha, que a gente come todo dia. Você vai lá na cozinha e abre para cozinhar. Pronto, né? Quem cozinha sem abrir uma latinha? Né? É menos que a ponta da unha perto da Torre Eiffel. Aí eu te pergunto, imagina que você tem um carro que tem 200 anos. Também geração depois de geração, né? Melhorando, aperfeiçoando. Né? Aí você chega no carro e fala assim, eu vou pôr óleo de cozinha no carro. Né? Aí você fala assim, o cara é louco, né? Não, óleo de cozinha não é um combustível? Não gera energia? Não dá fogo? O carro não precisa de combustível? Precisa. Então, o que vai acontecer com o carro? Vai dar pau em tudo. O motor vai pifar, a ignição vai ficar. Por quê? Porque ele não foi feito disso. E o ser humano não foi feito para comer esses alimentos com glúten, com açúcar, industrializados. Então a gente está envenenando o corpo. Por isso, só complementar um pouquinho, por isso que tem hoje em dia tanta obesidade, que também é um problema inflamatório, tanto pública, né? Lipedema, tanta doença autoimune, tanta alergia e tanto câncer. Porque câncer vem de uma inflamação crônica. Né? Então, câncer da tireoide, vem o câncer do intestino que vem de um pólipo, vários cânceres, uma inflamação crônica, muito tempo, leva ao câncer. Então está tudo ligado, né? A o que a gente acha que é normal comer. E alimentação. Até eu quero trazer, porque o tratamento, pessoal, envolve uma equipe multidisciplinar. A gente tem a Daniela como nutróloga, que vai falar para a gente como é essa alimentação. O André, que é cirurgião plástico, que vai trazer uma das alternativas que se tem. E aí, olha, o tanto que é interessante essa questão do entender. Né, que vocês muito frisaram aqui. A Lucila, que está acompanhando, ela falou, tenho gordura nas coxas e braços e sempre pensei que herdei da minha mãe. Então já acendeu ali uma luz para você, Lucila. Continua com a gente que eu volto já já com esses 2 grandes profissionais. E na equipe multidisciplinar a gente também tem a fisioterapia, que ajuda bastante. E a Tatiana Ribeiro está neste momento, vocês estão acompanhando aí, com a fisioterapeuta Flávia Nascimento. Inclusive, ela vai dar dica da caminhada também. Oi, Tati, boa tarde para vocês duas. Ai, que interessante. Boa tarde, Mônica. Boa tarde aos doutores, doutor André, doutora Daniela, né, que estão aí no estúdio. Boa tarde a todos que vocês estão nos assistindo aí em casa. Então, eu estou aqui com a Flávia Nascimento, que é fisioterapeuta, né, e faz parte da equipe multidisciplinar, como você disse, e vai dar pra gente aqui, né, algumas dicas dos tratamentos fisioterápicos para o lipedema. Boa tarde, Flávia. Conta pra gente como é esse tratamento, né, como que a fisioterapia entra nesse processo. Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, Mônica, doutor André, doutora Daniela. Obrigada, Mônica, pela oportunidade de novamente em junho estar falando sobre a conscientização do lipedema. Como você disse e os colegas disseram, o lipedema é uma doença metabólica que deve ser tratada por uma equipe multidisciplinar e nós aqui estamos para representá-la. O papel da fisioterapia inicia desde o diagnóstico até o pós-operatório. E depois do pós-operatório, a manutenção. Como isso é feito? Nós conseguimos melhorar edema, dores, peso, sensação de desconfortos, hematomas e trazer qualidade de vida para a paciente quando você melhora também a parte estética, que está muito envolvida no lipedema. Eu trouxe... nós estamos vendo aqui, desculpa, Flávia, eu queria que você explicasse para gente, vamos chegar aqui, porque a Lorena vai mostrar também, né, como é que esse tratamento que está sendo feito agora. O pilar do tratamento do lipedema é drenagem linfática manual, pressoterapia, que é essa bota de compressão. Ela tem um gradiente de pressão, por isso que ela favorece a linfangiogênese, associada à plataforma vibratória, que melhora retorno venoso, emulsifica as gorduras, facilitando a drenagem.
E associado a isso, a gente ainda usa a fotobiomodulação, que é o laser de baixa potência, tanto o tópico quanto a corrente Lib, que é sistêmica, ela vai pela artéria radial. Podemos orientar para o paciente o uso de meias de contenção elástica. Nós temos aqui, ó, essa é a meia desenvolvida pela Sigvaris para os pacientes com lipedema. Ela é mostra pra gente a Rob. meia. Ela é uma meia que o paciente usa no dia a dia e também pode usar embaixo da legging para malhar, porque o paciente com lipedema tem que fazer atividade física com compressão. Interessante isso. Então, para fazer, não basta botar sua legging. Você, quem tem lipedema, usa a meia também junto. A meia é parte fundamental. O paciente com lipedema, ele precisa de compressão nas regiões onde é acometido pela inflamação das gorduras. Então, o que acontece? Tanto a legging, que existe uma marca específica chamada Bloom, que é o que nós indicamos de referência aqui em Uberlândia, trazendo o protocolo do Instituto Lipedema Brasil, em São Paulo, e a Rob, que é a meia desenvolvida para pacientes com Mas lipedema. então, essa meia só pode ser usada, por exemplo, qualquer meia de compressão pode ser usada, se o paciente às vezes não tem acesso a uma própria, né? Não. Existe só uma essa mesmo. especificação. Entendi. Se o paciente tem um problema venoso mais o lipedema, só essa meia não adianta. Por isso, há necessidade de uma avaliação, de uma consulta bem direcionada, com uma anamnese legal, para a gente realmente prescrever o tratamento. E também não adianta só a meia se o paciente malha e não consegue por causa do calor. Então, além da meia para o uso do dia a dia, nós temos a legging específica para malhar. E vai ter um evento no sábado, né? Uma caminhada, porque como a Flávia já falou, é aí o mês de conscientização do lipedema. Conta pra gente como é que vai ser esse evento. Esse evento acontecerá dia 15 de junho no Parque do Sabiá, às 9 horas da manhã. Nós estamos promovendo a equipe Lipedema Minas, doutora André, doutora Daniela e eu, junto à ONG, Movimento Lipedema. Será no país inteiro esse movimento de conscientização, onde vai haver uma troca de informações, de os pacientes se conhecerem, conhecimento e orientações, para que a gente tenha mais fortalecimento em tratar da forma adequada o lipedema, que é uma doença, né? Não é simplesmente um problema estético, e que causa um agravamento e assim uma exclusão social enorme para as pacientes portadoras. Então, se você tem dúvidas, né, você que está em casa, né, vai ser no Parque do Sabiá no domingo, dia 15, às 9 horas. Às 9 horas. Estamos esperando todos vocês. Eu quero te mostrar aqui, você que está em casa, você aí, Mônica, que eu fiquei apaixonada com isso aqui. Mostra pra gente, Flávia, como é que funciona essas luvas aqui, ó, que também o pessoal pode usar em casa, tá? É uma dica aí, né, ó, para fazer massagem. Isso, uma das orientações para o paciente fazer manutenção em casa, por ser uma patologia que causa dor, são as luvas massageadoras com esferas. Elas estimulam os linfáticos. Então, a gente orienta o paciente a comprar sempre em pares e movimentos circulares. Por que que a gente orienta? Porque nem sempre o paciente tem o hábito de vir para o tratamento. Ok. Esse é um cuidado diário que pode ser feito na hora do banho e que beneficia muito as pacientes com lipedema. Maravilha, Flávia, obrigada, viu? Obrigada a você. Sucesso para vocês no evento. Mônica, com você aí no estúdio. Muito obrigada, viu, Tatiana, a Flávia também, né, que trouxe muitas informações pra gente. Eu quero passar para vocês o Instagram para que vocês saibam mais sobre o lipedema também. @conheça-lipedema, o conheça sem o cedilha, tá? Conheça lipedema, tá? E eu já volto aqui com o doutor André e com a doutora Daniela. Eu tô de volta com a doutora Daniela, com o doutor André, que vão ter que voltar porque o nosso tempo tá muito curto, mas deixa eu trazer aqui a pergunta das minhas amigas. A Iris está fazendo exercício de panturrilha, pilates, está se sentindo muito bem. Dá para praticar exercício no começo da doença? Sempre dá para praticar, mas tem indicação, né? Essa coisa de falar que lipedema não pode fazer atividade de impacto depende do momento do quadro inflamatório da paciente, né, André? E a Wesley quer saber se de repente o lipedema pode vir durante o tratamento de linfoma de Hodgkin. Ela fez quimioterapia e radioterapia. Pode acontecer? O lipedema ele pode ter como gatilho traumas físicos e traumas psicológicos também.
tá? Não é só uma alteração hormonal. Né? Então, nesse caso, são os dois, né? São os dois, então né? pode acontecer. Ou depende do que ela tomou muito corticoide, então foi o tratamento dela, também uma alteração hormonal pode gerar. Agora, o que a gente estava conversando, que é muito importante, para a cirurgia, é ter um tratamento clínico anti-inflamatório. Não se opera ninguém inflamado. Se está com amidalite, você não vai operar uma amígdala inflamada, você vai desinflamar para operar. E a plástica é a mesma coisa. Então, a lipoaspiração, a ideia é tirar aquela gordura que incomoda não só esteticamente, mas fisicamente. Ela dói, ela atrapalha o retorno linfático. Então, quando você faz uma lipoaspiração, melhora a dor, melhora a circulação da perna inteira, a paciente consegue fazer exercícios melhores, porque quem tem uma perna que tem muita gordura não consegue andar direito, não consegue dobrar o joelho direito. Então é uma cirurgia reparadora, né? Lógico que tem um componente estético, mas ela é eminentemente reparadora para tirar a maior quantidade possível daquela gordura doente. E aí ele falou da inflamação, começa pela alimentação, Daniela? Começa pela alimentação. A alimentação, ela acaba exercendo mais poder nessa questão de nos inflamar ou de nos desinflamar, né? Mas, como eu disse, os outros pilares de saúde todos, como o André está falando, o fato de a gente estar psicologicamente, por exemplo, instável, né? A gente desencadeia dentro de nós processos inflamatórios que podem também ser gatilhos para lipedema, mas a alimentação em geral, com muito açúcar, com muito glúten, ou a farinha branca, e eu estou falando de farinha branca não só por causa do glúten, né? É por causa do carboidrato. Que o nômade comia, né? Você pode comer. Seu corpo é feito para comer o que o nômade comia. Né, Daniela? E aí tem a questão dos alimentos processados, ultraprocessados, né? Para algumas mulheres, a carne vermelha acaba atrapalhando. Para outras mulheres, alguns alimentos com excesso de frutose também vão atrapalhar. Alguns são, em geral, regra. Outros, é muito pessoal o fato de você entender se você está inflamada ou não. Eu queria tanto continuar conversando com eles aqui, com esses convidados maravilhosos, doutor André, que é cirurgião plástico, a Daniela, que é nutróloga. Vão voltar em outra oportunidade. Eunice Alves, tenho certeza que você entendeu aqui como é que é esse tratamento para o lipedema, né? Vamos voltar a falar disso numa próxima oportunidade? Com certeza. Estou à disposição. Obrigada, Ana. Imagina, foi um Sem prazer. assunto, Não é que dá pano pra muitas manga. horas, pode ter certeza. Vai continuar mais.